Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro. Eu sou o Patrick e esse é o nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Neste fim de semana, dias 19 e 20, aconteceram as etapas estaduais do 7º Congresso do PT. E é sobre eles que a gente conversa hoje. Recebemos informes de todo o país e aqui compartilhamos com vocês. E começo fazendo um informe sobre o Congresso aqui de Pernambuco. Nós tivemos 4 chapas inscritas. Uma da Resistência Socialista, uma do Diálogo e Ação Petista, mais o grupo do ex-deputado Fernando Ferro, uma chapa da CNB do senador Humberto Costa, mais a DS, mais um grupo local chamado ASD, mais a CNB do deputado federal Carlos Veras, que representa o Sindicato Rural. Além dessa, a chapa Força Militante, que era a chapa que nós compusemos com a deputada federal Marília Reis, pela EPS, e também com a deputada estadual Tereza Leitão. O congresso aqui durou apenas um dia, foi somente o domingo, e foi basicamente de manhã leitura do regimento, depois defesa das teses escritas, com a aprovação da tese da CNB como tese guia, depois a defesa das chapas de direção e, em seguida, o início de votação em urna das chapas de direção concomitantemente ao almoço. Depois do almoço, nós voltamos ao plenário para discutir e debater as emendas à tese guia e aguardar a proclamação do resultado. Acontece que, antes de se proclamar o resultado, se levantou uma questão sobre o resultado da apuração. Por quê? Porque a nossa chapa, Força Militante, nós tínhamos 90 delegados ao Congresso, desses aí 18 da articulação de esquerda. E quando apurou-se, nossa chapa teve 75 votos. 15 votos tinham sido anulados na mesa de apuração, porque tinha o argumento de que algumas pessoas tinham votado errado. Bom, teve um problema com a cédula de votação, ela induzia as pessoas a votar de um jeito incorreto. Tinha quadrados em branco na cédula de votação que não faziam referência a nenhuma chapa, enfim. E a gente levou aí algumas horas até conseguir aprovar a recontagem dos votos, e essa recontagem foi feita pela executiva do partido. E na recontagem feita pela executiva do partido, nós tivemos nossos 90 votos. Com esses 90 votos da chapa Força Militante, com a participação da articulação de esquerda, nós tivemos 29,9% do diretório, dá 30%, e desses a AE vai ter uma vaga na direção e 4 vagas no diretório. O presidente eleito foi o Doriel Barros, atualmente deputado estadual, oriundo do STR, e foi o candidato do senador Humberto Costa, eleito com 199 votos. Nós votamos em Glaucus, que ficou em segundo lugar, com 79 votos, apoiado por nós e pela Marília Reis, EPS, Tereza Leitão. Com relação à política, eu queria falar só 2 coisas, destacar. Uma foi uma emenda apresentada pelo Diálogo e Ação Petista, o trabalho, com relação à juventude. Estavam propondo, e parece que isso foi uma orientação nacional deles, uma modificação na estrutura organizativa da juventude PT. Na verdade, a proposta falava em criar uma outra coisa, com um outro grau de autonomia política, financeira, enfim, uma coisa diferente da juventude PT. Eles recuaram da proposta no debate, em especial porque os militantes, o nosso secretário da JPT aqui em Pernambuco, disse que isso não é um acúmulo entre nós, pelo contrário, e que com relação ao tema do financiamento, a gente já tinha aprovado em 2016, no 6º Congresso aqui em Pernambuco, que se fosse dada a autonomia financeira com 5% para a juventude, enfim. Eles recuaram, mas destaco isso porque de fato parecia ser uma orientação nacional de o trabalho e isso pode aparecer de novo. A segunda coisa que marcou a discussão do Congresso foi a polêmica relação do PT com o PSB aqui em Pernambuco. A CNB de Humberto Costa, junto com a ADS, junto com a CNB de Carlos Veras, ratificaram a posição na tese guia da importância da relação do PT
com o PSB em Pernambuco e dos frutos que essa aliança tem dado. Eles passam uma borracha no fato do PSB ter votado a favor do impeachment de Dilma. Eles não mencionam o fato de parte do PSB ter votado a favor da reforma da Previdência. E eles ignoram o fato de que o PSB em Pernambuco transformou o PT em uma sublegenda sua. Nós fizemos esse debate, colocamos uma emenda contrária, falando da importância do PT ter em 2020 candidaturas próprias, que a gente, inclusive, tenha um grau de autonomia em relação ao governo, porque hoje tem gente do PT no governo do Estado, mas percebam, ninguém aprovou isso. Em nenhuma reunião de direção, o PT aprovou que entraria no governo do PSB. No entanto, o PT hoje ocupa secretarias importantes no governo do Estado e na Prefeitura do Recife. Então, a CNB age como se fosse o que ela quer fazer fosse o conjunto do partido, e essa foi uma das discussões que marcou o debate do Congresso, em especial no período da tarde. E Walter, começando por você, a partir de então, qual foi o lance aí em São Paulo? Olha, Patrick, quem pode dar um quadro completo do Congresso do PT de São Paulo é o Lício Lobo, que foi candidato a presidente estadual do Partido dos Trabalhadores de São Paulo pela chapa Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, em São Paulo. Certamente, num dos próximos podcasts, o Lício vai apresentar seu balanço. Eu vou aqui só antecipar alguns aspectos que me chamaram a atenção no Congresso do qual eu participei como delegado. Infelizmente, o primeiro tema que deve ser destacado é o tema das fraudes. O processo eleitoral em São Paulo ocorreu no dia 8 de setembro, como em todo o país. Houve recursos. A Executiva Estadual do PT, no prazo regulamentar, analisou os recursos e acatou alguns recursos que denunciavam fraudes em determinadas cidades. A Executiva Estadual do PT anulou o processo eleitoral em determinadas cidades. Dizem que o número de votos anulados chegava a 5 mil, cerca de 10% do total do Congresso. Pois muito bem, a Executiva Nacional do PT, fora do prazo regulamentar, decidiu que não apreciaria recurso algum, mas também decidiu proclamar o resultado sem considerar as decisões da Executiva Estadual do PT de São Paulo. Ou seja, na prática, embora não tenha apreciado os recursos, é como se a Executiva Nacional tivesse dado razão aos que recorreram contra a Executiva Estadual do PT de São Paulo. É como se a Executiva Nacional do PT tivesse dito que não houve fraude. A Executiva Nacional do PT objetivamente mandou validar os votos dados naquelas cidades onde a Executiva Estadual do PT havia detectado fraude. Isso alterou a composição das chapas e contaminou todo o processo, porque é bizarro que num estado onde a CNB é ampla maioria, onde a Executiva Estadual do PT é controlada pela CNB por ampla maioria, onde ainda assim a Executiva Estadual do PT reconhece que houve fraude, anula os votos e vem a Executiva Nacional e desfaz a decisão da Executiva Estadual. Vale dizer que os votos fraudados beneficiavam, em sua maioria, a chapa Avante, a chapa inscrita pela tendência de nome Avante. E essa chapa tinha um candidato a presidente estadual do PT, o senhor Wilson de Oliveira. E este senhor, no Congresso Estadual do partido, retirou a sua candidatura à presidência estadual e apoiou a candidatura do Marinho, candidato da CNB. Mera coincidência, com certeza. Um segundo aspecto que merece ser destacado sobre o Congresso do PT de São Paulo diz respeito à tática do partido na oposição ao governo Dória e na oposição aos governos tucanos que antecederam o governo Dória. O documento aprovado pelo Congresso faz um balanço muito crítico sobre a situação do partido em São Paulo. Reconhece muitos problemas, reconhece muitas dificuldades, mas não vincula esses problemas e essas dificuldades à linha política adotada pelo partido no último período, que foi aquilo que nós chamamos de oposição de baixa intensidade aos governos tucanos. Oposição de baixa intensidade que incluiu por várias vezes o voto da bancada do PT na Assembleia Legislativa, o voto dado às candidaturas do PSDB à presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os companheiros da CNB e de outros setores do partido continuam defendendo que isso é correto, que isso é uma questão legislativa, que é uma questão da bancada, que é uma questão menor,
que isso não afeta a tática do PT em São Paulo. Na nossa opinião, afeta sim. Votar em candidaturas tucanas à presidência da Assembleia Legislativa faz parte de uma tática de baixa oposição ao PSDB, que explica as dificuldades e os problemas do PT em São Paulo. Finalmente, uma nota curiosa sobre o Congresso do PT em São Paulo, que foi assistir os nossos amigos do Diálogo e Ação Petista, da tendência O Trabalho, cerrando fileiras com a CNB em várias votações. Por exemplo, nessa questão da presidência da Assembleia Legislativa, a bancada de O Trabalho / Diálogo e Ação Petista se absteve. Mas o mais grave foi na votação sobre o PED. Houve uma polêmica sobre o PED. Um setor do partido, me parece que a Resistência Socialista, o ADS, tinha uma emenda que defendia que o Congresso Estadual do partido aprovasse uma resolução defendendo o fim do PED, como método de eleição das direções partidárias. Bom, o fim do PED é a posição defendida pelo Trabalho há muito tempo. Desde o início, assim como nós da articulação de esquerda, o Trabalho se opôs ao PED. Eis que, nesta votação, no Congresso do PT de São Paulo, para nossa surpresa, o Trabalho vota com a CNB, alegando uma questão de método, a saber, que o tema não estava na pauta do Congresso. Evidente que esse argumento não se sustenta. A votação era muito simples, era a favor ou contra o PED. E eles votaram com a CNB contra a resolução que defendia o fim do PED. O que a gente está vendo, para fazer uma brincadeira, é que o Trabalho denuncia a adaptação do PT às instituições, mas dentro do PT o Trabalho está se adaptando à CNB. Essa é a triste verdade. Olá, ouvintes do podcast. Olá, Patrick. Entre os dias 19 e 20 de outubro, aconteceu aqui no Rio de Janeiro o Congresso Estadual do PT, com cerca de 350 delegados e delegadas. As principais polêmicas giraram em torno da discussão da política de alianças e do fora Bolsonaro. Nós, da articulação de esquerda, fizemos parte de um campo mais amplo, um campo de esquerda, que se apresentou na chapa 422, que obteve 30 votos. Esses 30 votos certamente nos darão pelo menos um membro na executiva e pelo menos 3 no diretório. É possível que esse número se amplie. A nossa chapa também organizou a candidatura do companheiro Adi Damus para a presidência do PT estadual. O companheiro Adi, inclusive, fez parte da nossa chapa, embora tivesse apoiadores em outras chapas do Congresso. Neste caso, o companheiro Adi disputou com o companheiro Joãozinho, que obteve 278 votos, se consagrando presidente do PT estadual. O companheiro Adi Damus obteve 69 votos. Olá, ouvintes do podcast. Olá, companheiro Patrick. Eu sou Humberto Amaduce, do Mato Grosso do Sul. Eu vou contar sobre o Congresso aqui no nosso estado. Nosso Congresso se reuniu nesse último sábado, dia 19 de outubro, durante todo o dia, com a participação de uma delegação de companheiras e companheiros de aproximadamente 202 delegados, sendo 59 delegadas e delegados da articulação de esquerda. O principal fato ocorrido, digamos assim, um pouco polêmico, foi a renúncia e a retirada do nosso atual presidente, companheiro Zeca, do PT, da disputa. Nós decidimos, houve a composição de chapas, onde nós estaremos fazendo a indicação de 11 membros em um diretório de 46 e estaremos ocupando 2 vagas na executiva estadual, sendo a vice-presidência e a SORG, a Secretaria de Organização. Um abraço a todos, esse é o nosso relato do nosso Congresso do Mato Grosso do Sul. O Congresso Estadual do PT do Rio Grande do Sul aconteceu no sábado e domingo. Haviam 400 delegados tirados da base e destes
398 compareceram ao Congresso. Algumas polêmicas houveram no encontro, por exemplo, em torno do tema fora Bolsonaro ou fim do governo Bolsonaro, prevaleceu a tese do fim do governo Bolsonaro. Também o debate relativo à política de alianças, firmada a opinião de que temos que ter aliança com os partidos que lutaram contra o golpe, os partidos do Campo Democrático Popular, abrindo exceções para figuras públicas que tenham tido uma trajetória de oposição aos governos de denúncia do golpe. Também foi aprovada uma resolução pedindo o fim do PED. Ao final, apresentaram-se 3 chapas e 3 candidaturas. A candidatura do Paulo Pimenta, apoiado pela Resistência SNB, que teve 148 votos. A candidatura do Pepe Vargas, apoiado pela DS, Esquerda Democrática, Avante e Polo, que obteve 159 votos. E a candidatura da companheira Ana Afonso, da Articulação de Esquerda, que obteve 84 votos. Ao final do primeiro turno, houve uma declaração política do Pepe Vargas, reconhecendo que Pimenta venceria o segundo turno e, portanto, não haveria necessidade. Ana Afonso falou no mesmo sentido e, portanto, Paulo Pimenta foi aclamado presidente do PT do Rio Grande do Sul. Em relação às chapas, houve 3 chapas. Uma chapa Articulação de Esquerda RSNB, que obteve 218 votos. Uma chapa Avante DS-ED, que obteve 150 votos. Uma chapa O Trabalho e Polo, que obteve 17 votos. A Articulação de Esquerda tinha 3 pessoas da Executiva Estadual no PED passado, vai saltar para 4 ou talvez 5, e tinha 8 pessoas no nosso diretório estadual, vai saltar para 13 pessoas. Portanto, mantivemos nossa política e a nossa coerência e o debate do início ao fim do nosso encontro estadual. Olá, amigos ouvintes do podcast. Olá, Patrick. Meu nome é Jonas Moretti. Vou fazer um breve comentário sobre o congresso do PT no Distrito Federal que ocorreu agora neste sábado e domingo, dia 19 e 20 de outubro. Teve a participação de 300 delegados. Basicamente foi dividido em 2 grandes blocos. Um primeiro bloco composto pela CNB, pelo movimento PT, pela resistência socialista, e outros agrupamentos regionais. No outro campo, seria a articulação Unidade na Luta, que é um grupo regional que teve uma chapa nacional, que era da articulação nacionalmente, mais a Democracia Socialista, o Avante, e no Congresso se juntaram nós, a Articulação de Esquerda e o DAP, que tinham chapa de delegados diferentes. Esse primeiro bloco teve a candidatura do Policarpo, que já foi presidente do PTDF por 2 oportunidades, e no outro do Jaci Afonso, que é um companheiro que é atualmente secretário de organização do PTDF, e teve toda a sua trajetória de militância na CUT, nos sindicatos bancários, foi presidente da CUT-DF e foi da Executiva Nacional da CUT também. O companheiro Jaci foi eleito com 57,8% dos votos, e na executiva este campo fez 11 vagas e o outro campo 9 vagas. Só que aí fora o presidente, o líder da bancada, que é desse campo também, do campo que a gente compôs, nós da Articulação de Esquerda compôs. Quanto a nós, depois de muitos e muitos anos, a gente retorna à executiva distrital do PTDF, então a gente avalia como um bom resultado. E de polêmica foi baixo, não teve grandes polêmicas. A maior polêmica foi em torno da avaliação nossa do PT da última eleição, né? Em que a gente saiu de 3 deputados distritais para 2, manteve a Érica Cocar federal, mas na chapa majoritária para governador a gente teve uma votação de menos de 2%, que foi abaixo, inclusive, do pessoal aqui no DF. Então, sobre essa avaliação, que gerou as maiores polêmicas, mas foi um congresso tranquilo, sem grandes confusões. É isso, abraço. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Me chamo Tadeu e vou comentar sobre o congresso do PT em Sergipe, que ocorreu no sábado, apenas no turno da manhã. A decisão de realizar o congresso pela manhã foi da comissão organizadora,
a articulação de esquerda faz parte e aceitou frente a uma situação concreta. Apenas 2 chapas foram inscritas para disputar os 250 delegados no dia 26 de julho. O percentual que ficou para a chapa da E foi de 11,20%. A outra chapa, formada pela CNB, Militância Socialista, Resistência, EPS, Movimento PT, foi amplamente votada, mas não apresentou tese, o que era uma obrigação regimental. Foi-nos dito que a tese chegaria nos debates entre as chapas de delegados durante as eleições. Não chegou. Foi-nos dito que a tese chegaria na semana de véspera do Congresso do PT. Não chegou. Foi-nos dito que a tese chegaria na manhã do dia 18 e não chegou. Bom, frente a isso, a decisão de fazer um congresso curto fica melhor explicada. Houve uma longa mesa de abertura, onde os ditos quadros políticos tomaram todo o tempo que deveria ser destinado ao debate entre os 250 delegados. E, frente a essa imposição da maioria, prosseguiu o Congresso com 3 momentos. Defesa de chapa para direção e votação. Defesa das candidaturas a presidente, votação e a votação das resoluções. As mesmas 2 chapas que disputaram os delegados se inscreveram para a direção. O mesmo percentual foi obtido na votação do Congresso. Ponto alto do Congresso foi a polêmica, onde um militante da articulação de esquerda perguntou aos delegados por que eles estavam votando numa chapa sem tese. Por que eles estavam votando pela manutenção do PT no governo Belivaldo e Edivaldo Nogueira, já que esses 2 governos de centro-direita defendem a reforma da Previdência de Bolsonaro, tão criticada e minuciosamente detalhada por Rogério Carvalho e João Daniel nas suas longas falas de abertura do Congresso. Silêncio geral. Por fim, a militância socialista, que compõe esse chapão que defende a permanência do PT no governo Belivaldo e Edivaldo, para se diferenciar, apresentou algumas resoluções e teve o direito, assim como a articulação de esquerda e a outra chapa, de apresentar suas opiniões. Na vida real, eles diziam que o PT precisava criar uma comissão para discutir a possibilidade de saída desses governos, ou seja, uma postura intermediária, porque não poderiam dizer de público que o PT tinha que sair já desses governos, como defendeu a articulação de esquerda. E, ao final do Congresso, a militância socialista tentou passar a ideia de que era contra o procedimento adotado pela Executiva Nacional do PT, de ter botado para debaixo do tapete a imensa quantidade de recursos. Nós daí solicitamos à MS que colocasse um parágrafo na moção que eles estavam apresentando, de repúdio à Comissão Executiva Nacional do PT pela palhaçada que foi ter botado para frente a verificação das fraudes, aonde mortos, aonde pessoas que fabricaram ata fizeram durante as eleições do PT. A IMS foi sincera, pelo menos nisso, disse, não, nós não podemos incluir essa emenda, porque nós votamos com a CNB na resolução da Executiva Nacional do PT. Bom, com isso, eu encerro os informes. Um abraço, Patrick. Na Bahia, o candidato Éden Valadares, com apoio da Resistência Socialista, da DS e de um setor da EPS, teve cerca de 228 votos. A candidata Ellen Coutinho, do Avante, com apoio do Trabalho, da CNB do atual presidente Everaldo e de um setor da EPS, teve cerca de 151 votos. A chapa da E, com o candidato Jorge Braga, teve 6 votos. Com relação à composição do diretório, a chapa de Éden teve cerca de 55,38% dos votos, garantindo 43 nomes.
A chapa da articulação de esquerda teve 1,28% dos votos, garantindo um nome. A chapa O Trabalho teve 2,56%, garantindo 2 nomes. E a chapa de Ellen Coutinho teve 40%, garantindo 32 nomes. Olá, ouvintes do podcast. Olá, Patrick. O Congresso Estadual do PT da Paraíba foi realizado no dia 19 de outubro, sábado. Contou com a presença de 230 delegados. Num processo de unificação, de unidade política, foi apresentada uma chapa única que reelegeu o companheiro Jackson Macedo à presidência do PT. A articulação de esquerda se fará presente na executiva e no diretório no próximo período. Valeu, companheirada. Gente, nós escutamos aí os informes dos estados de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraíba. Valeu, Hortêncio, Matheus, Humberto Amaduce, Júlio Quadros, Isabel, Walter. E recebemos ainda também o informe do DF do companheiro Jonatas Moretti. E de Sergipe, com o companheiro Tadeu. Valeu, galera. A gente vai colocar os demais informes em relação aos congressos dos demais estados ao longo dos próximos podcasts, de preferência ainda essa semana, assim que os companheiros e as companheiras nos enviarem as suas contribuições. Valeu, companheirada. Esse foi mais um podcast em tempos de Guerra Esperança Vermelha. Nós seguimos produzindo conteúdo na disputa do 7º Congresso do Partido. Você já sabe, a gente está disponível nas mais diversas plataformas: Google Podcast, Spotify, Rádio Public, YouTube, por meio de áudios de WhatsApp. E vocês sabem que a nossa trilha sonora é de composição de Sandro Regueira, com a participação de Mila do acordeon. E o Sandro vai participar também do podcast assim que ele enviar o informe de como foi o PED em Alagoas. Saudações petistas e Lula livre.